o Gustavo Machado, ele foi no Flow Podcast e ele vai falar sobre o verdadeiro fim da Primeira Guerra Mundial, por que que acabou. E parece que seu professor de história não te ensinou isso. Vamos ver então o que que ele tem a dizer sobre esse assunto aí, sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Partidos comunistas foram criados em 150 países do mundo, já com milhares de militantes, né? Aí o que acontece? Foi tão forte esse processo, mas tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que o mundo inteiro se voltou para destruir a Revolução Russa. Eu desafio aqui qualquer historiador, me dê uma causa para o fim da Primeira Guerra Mundial que não seja a Revolução Russa vitoriosa. A Alemanha foi derrotada em alguma batalha na Primeira Guerra Mundial? Vocês lembram disso? Eu estudei pouco Primeira Guerra. Intuitivamente, vocês lembram disso? A da Alemanha ser derrotada em algum momento? A Alemanha estava dentro da França. O exército alemão tinha se expandido até uma certa altura da fronteira. Cara, pior que assim, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial, cara, eu não sei o que que a Alemanha tem com a França, velho. Coitado da Alemanha, deixa a França quieta, velho. Os caras começam a pensar em guerra, já começa a correr pro lado da coitada da França, velho. Que doideira. Nossa, calma, deixa os caras quietos. Mas tem um fundinho de razão isso aí que ele tá falando, tá, galera? Se você for parar pra pensar de maneira crítica e, né? Fronteira francesa, e ficou aquela guerra de trincheiras que não saía de lugar. A Revolução Russa abriu um pavio revolucionário dentro da Alemanha. E depois que a Revolução aconteceu, eles falaram assim, olha, isso não vai durar 3 semanas. Depois isso não vai durar 3 meses. As pessoas gostam de número cabalístico, né? Eu não sei por que o 3. Mas assim foi. Isso não vai durar 3 anos. Quando eles viram que era para valer, eles terminam a Primeira Guerra Mundial. Eles armam um exército interno altamente documentado. O Japão mandou mais de 70 mil soldados para dentro da União Soviética. A Inglaterra e França mandaram só 2, 3 mil, porque os primeiros batalhões que a França mandou, os caras estavam se voltando contra a França a favor da Revolução Soviética, dos soldados franceses. Você tem documentação... É bem a cara do francês mesmo, curtir uns comunistas. Não, você tem documentação de general francês falando: mandem dinheiro e armas, mas não mandem mais exércitos e batalhões franceses para dentro da Rússia, que nós vamos estar trazendo a revolução para dentro da França. Tinha o padre do Age of Empires que convertia os caras lá dentro. Viagem, entendi. Isso tudo, gente, altamente, tá, documentado. Vocês podem procurar historiadores aí que nem marxistas são. Tipo, sei lá, eu sempre sugiro o Marc Ferraud, que é um cara aí, uma escola histórica bem tradicional aí da França. Então deu merda no experimento russo porque a gente matou ele. Aí depois o que acontece? O mundo inteiro se voltou para sufocar aquilo ali. Tá bom. Mas os capitalistas que mandaram isso, por meio dos seus países, força foi essa? Embargos por meio, e tal. por meio de seus países, seus estados, se termina a Primeira Guerra. Inglaterra, França com mais peso, Japão, todos aqueles que estavam ali na Primeira Guerra Mundial agora se voltam em cima de um país que era atrasado. A Rússia comparada tão era atrasado que a boa parte do capital que atuava dentro da Rússia era francês, antes da Revolução 17. Tá? Era o império do tempo da sua extensão, da sua força histórica. A Rússia era um país importantíssimo, a Rússia dos czares. Mas ela já vinha na decadência há quase 2 séculos. Não é a Rússia lá de Napoleão, mais, né, de um século antes. Tanto que tinha perdido uma guerra para o Japão no início do século XX. Que vai desembocar depois na Segunda Guerra. Então, na época, eles estavam vivendo meio que o que a gente está vivendo hoje. Isso. Muito estrangeiro claro dentro que do tem país. especificidades, né? Tem uma Apple lá dentro da... Mas desse ponto de vista da decadência interna, de um país que estava se descendendo na divisão internacional do trabalho, com certeza. Vivia um processo análogo ao do Brasil. Ainda que fosse um país que era um império, que tinha várias nacionalidades dentro dele, controlada por um imperador, né? Então, o mundo inteiro se voltou para a Rússia e perdeu. Eles venceram a guerra civil, eles criaram um exército do nada. Toda aquela infraestrutura que existia pré-Rússia de 17, ela foi totalmente desmantelada. Eles tiveram que criar. A participação popular foi tão forte que você conseguiu criar um exército vermelho do nada, você conseguiu vencer uma guerra civil contra as principais potências do mundo. Só que o país saiu tão destruído, tão esfacelado, tão arrebentado da guerra civil, que isso favoreceu um processo de burocratização interna total. Cara, isso aí é uma questão muito... faz a gente parar pra pensar, né, cara? Por que sufocar? Sabe?
Por quê? Por quê? Por que sufocaram? Por que sufocaram a Rússia? Por que os Estados Unidos embarga Cuba? Não deixa ninguém fazer comércio com Cuba? Por quê, cara? Por quê? Mas vamos nem focar nisso. Vamos focar na questão da União Soviética mesmo. Por quê, cara? O que tem de tão ruim, de tão errado que os outros países precisam influenciar naquele negócio para acabar com aquele negócio? O que será que eles estão fazendo de tão diferente? Porque, assim, se você sabe, deixa nos comentários aqui pra mim, tá? Se você tem alguma opinião sobre isso, deixa aí, que eu gostaria de ler, tá? Mas, cara, por quê? Por que sufocar esse negócio? Porque, assim, cara... Beleza, vamos supor o seguinte. A Venezuela está sendo tomada pelo narcotráfico, né? Segundo Donald Trump, segundo o governo Trump. Cara, e daí? O que os Estados Unidos têm com isso? Ah, mas tá mandando droga pra cá. Beleza, então você tá me dizendo que os Estados Unidos é capaz de entrar na Venezuela e pegar o presidente da Venezuela e levar embora preso, mas não é capaz de proteger suas fronteiras contra o narcotráfico? É isso que você tá me falando? Mas, de novo, tô viajando. Vamos voltar pro assunto União Soviética. Por quê? Pra que abafar os caras? Aconteceu um movimento, aquilo foi tomado, a União Soviética foi tomada, tinha sua organização, criou-se o Exército Vermelho, instalou-se um sistema muito parecido ali, né, um socialismo, né, já assim, bem encaminhado em direção ao comunismo, assim, né, assim, encaminhado, eu diria encaminhado, acho que a melhor palavra é encaminhado. Por que os outros países correram para abafar esse negócio? O que os Estados Unidos têm com isso? Qual que é o problema? Será que é perigoso demais alguém pensar num ideal como socialista? Ou talvez como comunista? É sim, reflexão que fica, sabe? Pra gente pensar. Porque, de novo, eu já falei em outros vídeos e falo novamente. Essa ideia do socialismo, do comunismo, ela é muito diferente pra gente que viveu a vida inteira no capitalismo. A gente vai achar estranho, vai achar esquisito, cara, não faz muito sentido, sei lá, como é que seria tal coisa, como é que seria tal coisa. E outra, sem acontecer, não dá pra saber como que seria, né? Porque o seria não existe, nem nunca existiu. Então, assim, é algo a se pensar. Pra que abafar um negócio? Por que abafar um movimento desse? Por que os outros países saem dos seus lugares e vão lá resolver influenciar nesse negócio? Sabe? São questionamentos que às vezes eu me faço né, e é legal de se fazer também. Por quê? O que está acontecendo? Né? Pensar sobre isso. Se você pegar a lista das pessoas que participaram da Revolução de Outubro de 17, 98, 99% morreram. Tá? Você vai olhar, morreram durante a Guerra Civil. As pessoas que participaram do processo morreram. O país terminou dilacerado. E ainda para ajudar... Sem a elite intelectual, tá dizendo? Hã? Sem a elite intelectual, Não, tá dizendo? intelectual não. Da elite de ativistas mesmo, de pessoas que participaram diretamente do processo. Era o cara que estava mesmo Revolução de envolvido. 18 se paralisou todo o sistema produtivo da Rússia. Foi paralisado, com participação dos operários direto, dos camponeses direto. Os soldados participaram ativamente. Não era... Cara, pelo tamanho da União Soviética, provavelmente uma das maiores revoluções que já aconteceram na história. Tá? Não sei se já aconteceu uma revolução interna tão grande quanto, que mobilizou tanta gente quanto na história. Se tiver alguma, pode deixar aqui nos comentários também para me lembrar que eu vou ler com o maior prazer, tá bom? Não é elite intelectual não, sob uma hipótese. Qual que era o principal ponto de revolta dos trabalhadores? Era dessa influência internacional ou do esquema de trabalho dentro do próprio país? Era alimento, que se materializou na palavra de ordem pão, ou seja, paz, queriam o fim da guerra. E olha que esses mesmos trabalhadores, 3 anos antes, defendiam a guerra. A vida, você entende? Eu quis perguntar qual foi o estopim para os trabalhadores quererem a revolução. Isso. O que era? Alimentação, fim da guerra e reforma agrária. Mas aí tinha alguma coisa a ver? Eles perceberam que eles estavam sendo usurpados por alguém, pelos burgueses ou pelas potências internacionais? Qual que era o... A situação ficou tão extrema, porque a Rússia entrou numa guerra, imagina um país como o Brasil entrando numa guerra mundial. Para dar uma analogia aqui.
Então, tem um contexto da guerra na Revolução? Tem, claro que tem. A Rússia estava dentro de uma guerra mundial, onde os outros países eram tecnicamente muito mais avançados que ela. E olha que a maioria dos russos defenderam a entrada da guerra no começo, da população da Rússia. Mortos em massa, perdiam todas as batalhas. Infraestrutura totalmente destruída pela guerra. E os esforços da capacidade produtiva eram todos esforços de guerra. A população começou a morrer de fome, não tinha acesso a pão, começaram a querer a paz e o governo se recusava, porque já tinha acordos com a França, que tinha o principal capital lá dentro, etc. Fizeram a Revolução em fevereiro, que era uma revolução de perfil capitalista, não czarista, assim, perfil mais liberal. Mas liberal no sentido mais amplo da palavra, tá? Não é o liberalismo de Ancaperd, não. Liberal no sentido de liberdade política, no sentido de ter eleições livres, de ter uma assembleia, de ter um legislativo. Acabar com a monarquia. Acabar com a monarquia, que era o czar, que estava há 300 anos no poder. O czar é derrubado em fevereiro, se conformou um governo provisório, tinha um monte de organização lá que assumiam o governo, tipo PT, PSOL, que eles tinham uma coisa mecânica na cabeça deles, que eles falavam assim, isso aqui agora é a época do desenvolvimento capitalista na Rússia. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá, pegaram os liberais e botaram dentro do poder. Os liberais não participaram do processo revolucionário, não eram conhecidas as pessoas que estavam na rua, mas eles falaram, agora é a época do desenvolvimento do capitalismo da Rússia. E botaram eles lá no poder. Mantiveram a Rússia na guerra, todos os problemas persistiram com o governo provisório, e só em meio a esse processo, uma atuação consistente, contínua, os bolcheviques conseguiram convencer a enorme maioria da população que aqueles organismos que eles tinham criado durante o processo revolucionário é que tinha que assumir o poder. E depunha não só o governo, depunha o Estado que existia, construía outro, sob essas bases. Então teve outra revoluçãozinha depois de outubro, da foi a revolução. Tá. Então, teve uma que derrubou a monarquia. E depois a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro tinha uma adesão popular tão grande, mas tão grande, que eu insisto, as estatísticas divergem entre 6 e 8 mortos. A de fevereiro, que derrubou o czar, não. Essa teve algumas centenas de mortos. Tá, entendi. Tá. Agora eu me organizei aqui. Isso. Porque é pra tirar alguém do poder também, né, galera? Então, assim, não é tão fácil. O cara não vai sair sem segurar o osso, né? Ele não vai querer largar o osso desse jeito. Agora, eles entenderem que os liberais talvez não fossem o melhor caminho pra Rússia é interessante, né? Cara, eu confesso que eu não estudei tanto a Revolução Russa assim, não, sabe? Um tema interessante, talvez, pra se estudar melhor, pra se entender melhor, sabe? Eu acho interessante, assim, sabe? Acho que vou me encaminhar um pouco mais pra esse caminho aí de estudar a Revolução Russa. Legal, cara, entender esses negócios, porque realmente, né, teve a Revolução, aí como igual o Petri falou, teve uma outra revoluçãozinha que tirou não sei quem de poder, aí depois, né, e foi fazendo essa variação aí, né, legal. Eu achei que tinha sido só a que matou a família imperial lá. Não, a família foi morta depois. A família foi morta depois. Na verdade, isso é um enigma historiográfico, pra ser bem sincero. Eu li um livro lá que relata todo o fim dos czares lá, como é que eles moravam naquela casinha lá, os soldados torturavam, matou o filho, uma crueldade. Né? A história oficial dos bolcheviques é o seguinte, a história oficial que os próprios bolcheviques contavam, tá? A família do czar, ela tava presa, né? Tava numa casa, uma casa muito boa de que se passar, mas cercada, fechada, né? E o czar ia ser julgado. O czar ia ser julgado. Muito provavelmente iria ser acusado da morte, tá? E justíssimo. O czar mandou metralhar oficialmente na Revolução de 1905 5.000 operários na frente do Palácio do Governo. Mas só o czar ia ser. Acontece que o Exército Branco, ele estava... que é o Exército Branco, a Guerra Civil é o grupo que foi financiado pelo mundo inteiro, já estava prestes a tomar essa cidade onde o czar estava preso. E aí o comitê local, vendo que o czar estava prestes a ser resgatado, deliberaram na hora que toda a família real fosse executada. Mas tem historiadores sérios que defendem que eles, na verdade, eliminaram só o czar, pegaram a czarina e os filhos, colocaram nomes falsos e mandaram para a Alemanha com a condição de que eles nunca mais iriam aparecer publicamente como sendo da família do czar. Tem historiadores sérios que defendem isso. Tá? Que não são marxistas, nem são bolcheviques, nem nada. Tem um livro em português traduzido que defende essa tese do Marc Ferraud. Não me lembro agora o nome, se procurarem aí vocês vão achar. Que defendem que, tirando o czar, o Nicolau II,
que toda a família, na verdade, ela foi poupada. Só que os próprios bolcheviques divulgaram que os eliminaram. Por quê? Porque existia todo um misticismo em torno da família do czar. Vocês não fazem ideia. Sim. Os eventos de festas públicas, tipo assim, multidões camponesas achavam que se encostassem no czar seriam curados. Aham. A Revolução de 1905 começa com os czar, com a população estando contra os patrões e proprietários de terra, principalmente, e achando que o czar é que estava mal informado sobre a situação deles, indo para o palácio, com um padre liderando, e com a carta, o manifesto escrito, que era como se estivesse informando para o czar da situação deles para serem socorridos. E são recebidos a metralhadoras com milhares de mortos. Então, assim, os bolcheviques sempre divulgaram para não alimentar esse misticismo de que a família do czar ainda Ou até poderia uma estar por ali. perseguição, né? Futura perseguição. Além disso, né? Além disso, a família se preserva. Mas isso é uma hipótese, tá? Tá. Ele tem muitas. Não tem nenhuma evidência concreta da morte deles, tirando o czar principal. E esse historiador encontra várias evidências de que isso teria acontecido. Mas também é uma hipótese, uma teoria, vamos chamar assim. Pô, interessante, né, galera? Esse negócio da Revolução Russa aí, bem interessante, né? Eu acho que é uma parte da história legal de se estudar e entender, às vezes, de outras maneiras também, né? Eu gosto quando o Gustavo, ele usa historiadores que são de uma vertente diferente da dele, para não falar, lá, tá puxando o saco do comunismo. E não, né? Ele usa até historiadores liberais aí, né, e tal, pra falar, não, cara, ó, tem outra galera do lado de lá, como se diz, né? Também tá falando isso. Então, eu gosto disso, sabe? Interessante. Interessante. Um jeito diferente ver o fim da Primeira Guerra Mundial para sufocar a União Soviética, a Revolução da União Soviética, e não por qualquer outro motivo, né? Relacionado à Alemanha, principalmente, né? Muito legal, galera.